Olá, pessoas, como é que estamos hoje? Tá um calor do cão, então assim, ignorem barulho de ventilador. Eu estou no sono feito um porco, porque tá um negócio tão insuportável que eu não consigo nem desligar o ventilador pra poder gravar aqui. Tá difícil a situação. E a gente sabe que são os culpados, é óbvio, tanto que até virou presente agora, mas não é o relevante no momento, né? Mesmo que assim, a situação tá ficando terrível. Em muitos sentidos vai ficar cada vez pior pra todo mundo depois. Mas como eu disse, não é o foco. Porque falando de coisas ficando piores e pessoas ruins e eugenistas no poder, meu primo resolveu jogar Outlast, o primeiro. Claro, porque eu o desafiei, porque a gente estava assistindo a gameplay do Alanzoca. E nisso, ele falou, tipo, esse jogo é super tranquilo, que ele tá com medo, que eu não sei o que. Aí eu falei, eu tentei jogar e eu dropei no começo. Você, com certeza, vai ficar com tanto medo que você também vai dropar no começo, você não vai ter coragem de jogar. Ele, ai não, que não sei o que, eu aguento jogar assim. Ok, isso a gente foi numa sexta-feira. Passaram-se os dias, aí numa terça-feira ele veio jogar. Chamei ele bem cedinho, tipo, bora, ele bora. E eu deixei ele jogando, né? E aí ele foi indo, e logo no início ele realmente ficou com medo, mas ele foi seguindo, foi seguindo. Ele passou da parte que eu parei, que foi antes de ser jogado pelo Chris Walker. E aí depois disso, ele chegou no porão. Só que assim, antes de chegar nessa cena do porão, aconteceram coisas, entendeu? Tipo, meu jogo ter bugado e ele acabou sendo pego pelo Chris Walker, tendo a primeira cena que eu nunca tinha visto de aparecer uma nota quando você pegou pelo Chris Walker, na primeira vez, né, tipo, na sala de segurança. Mas foi interessante, né, foi interessante. Deu um pouquinho de medo, os dois se assustaram. E aí, quando finalmente chegou na parte do porão, ele tava ali todo imerso, assim, com muito medo. Aí, o que eu resolvi fazer? Sou o cão. Eu dei um susto nele, eu só fiquei bem assim, stealth, e aí, pá, encostei nele, o cara quase teve um treco. Foi engraçado, eu devia ter filmado essa cena, com certeza, mas não pensei nisso na hora, então, detalhes. Mas foi divertido, e aí ele não aguentou, ele dropou, mas até que, como eu disse, passou bastante coisa, e eu percebi que até o mais corajoso dos homens tem medo daquele jogo. E com razão, definitivamente com razão. Ele até comentou comigo dele, tinha zerado o Outlast 2. No modo mais difícil eu fiquei, caramba, corajoso, viu? Muito corajoso, porque se no normal tá difícil pra mim, quem dirá no nível mais difícil, né? Mas tudo bem. Mas, antes de rolar esse momento de Outlast, eu tava jogando durante esses dias Resident Evil 2. Eu não tinha feito isso antes, nem tinha anunciado, porque eu tava vendo como é que ia ser. Porque, por alguma razão, a minha estação pato, vamos dizer assim, tava bugando e não queria deixar eu carregar o save. Isso me obrigou a jogar 2 vezes o começo pra tentar salvar e depois não ia dar mais pra eu conseguir jogar. Até que eu esperei. Eu falei, desisto, não vai dar certo, não sei o quê. Mas eu esperei, veio outra atualização corrigindo aqui esse erro anterior desse outro bug. E aí sim eu consegui, enfim, jogar tranquilamente. Então eu avancei bastante coisa, tanto que eu fiquei até chocada comigo mesmo, porque o jogo realmente difícil ele é, reconheçamos. Porém, esse jogo, tudo que você precisa fazer é pensar, o que é muito difícil porque você tá com medo, ainda mais que era a minha primeira run, só que dessa vez já era o que? Minha terceira, quarta, né? Então, eu já tava mais ou menos ciente de certos cômodos, tinha coisas que eu não lembrava, então eu ficava com um pouquinho de medo, mas ainda assim eu seguia. E eu tinha em mente que eu precisava ter muita vida pro final. Nessa, como eu tinha 6 espaços de lote, e um seria pra arma, o outro pra munição. Então sobrariam 4 espaços pra vida. Então eu preciso ter pelo menos 4 vidas no final. Então, no momento estamos seguindo. Estamos seguindo, estamos indo. E no início eu não tinha essa noção de administrar os recursos dessa forma. Então eu jogava super como é nos recentes, né, no 5 e no 6, que mesmo que você pense que não vai ter nada, quando você chegar num certo ponto você vai achar alguma coisa, porque tá perto de ter uma luta com boss e tudo mais, coisa que nos antigos não tinham, então tava bem mais mal acostumado, mesmo tendo jogado um, que como eu disse, foi uma parada muito épica, porque foi pura sorte e habilidade também. Mas mais sorte do que habilidade, mas vamos saber disso no vídeo de Resident Evil 1. Em todo caso,
Eu tava jogando e eu quase dropei ele. Não pelo bug, mas por eu não ter conseguido zerar o game por conta de... Por má administração minha, eu não teria como passar por aquele último boss, porque ele era muito apelão e tava com a Claire. E eu tinha feito a campanha Claire B e Leon A. Então, sabe, tava bem mais difícil, mas tudo bem. Daí eu fui seguindo, jogando, tranquilo entre aspas, né? Porque eu ficava o tempo inteiro com medo. E as partes que eu pensei que eu não ia ter medo, eu tive, porque eu me assustei real, oficial, tipo, parte do Licker, a parte das mãos que aparecem na porta. E eu percebi que certas coisas, elas, não posso dizer, são diferentes, né? Tipo, na campanha do Leon, quando a gente fez Leon A, era uma coisa, e quando a gente fez Claire A, já era um outro cenário, era um outro contexto. Então, por exemplo, tem a parte, quando eu fui com o Leon A, tava o helicóptero bloqueando, eu não teria como passar por ali, que era a parte da sala do Irons. Mas, com a Claire, dá pra você explodir a parede e você entrar. E isso eu sabia no meu Claire B, só que eu não sabia que dava pra fazer também na Claire A. Então eu fico me perguntando como é que vai ser quando eu tiver com o Leon passando por aquela sala. Se eu não vou ter como passar por aquilo ali, ou se vai estar bloqueado. Mas eu acho que quando a gente for jogar de Claire B, de Leon B, vai rolar justamente a cena do acidente. O que vai ser meio maluco pensando agora, mas não seria impossível, né? Mas tudo bem. E o que me ajudou a jogar Resident Evil 2 original, por incrível que pareça, foi o remake. Porque tinham certos cenários que eu pensava, se eu fizer tal coisa, vai rolar tal coisa. Então isso me dava um certo pensamento também, de já ter jogado, pra não repetir o erro, que no caso foi o que? Eu me lasquei muito com questões de vida, por isso que eu não consegui ter uma administração muito grande, porque, por exemplo, tinha um corredor cheio de zumbis. O que eu fazia? Eu matava todos eles pra limpar a área, e aí eu poderia passar. Só que aí é que era um problema. Se você tira os zumbis, isso também no primeiro jogo, automaticamente vem os Lickers, que são tipo os Hunters do primeiro, só que agora piorado, porque são bem mais insuportáveis e dão muito mais dano. Então, por conta disso, eu me lasquei muito, muito mesmo. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que subtrair. Então, se são 3 zumbis numa porta, vamos dizer assim, eu poderia ter só um, desviar desse um e seguir minha vida. E foi assim que eu fiz, e consegui avançar consideravelmente. E era uma coisa tão simples, mas que eu não tinha pensado antes, mas que agora que eu botei em prática eu pensei, ótimo, funciona. E isso tem no R2 Remake, né? E tinham pessoas que fizeram isso, mas eu não liguei os pontos pra tentar essa coisa, e agora que eu tentei deu super certo. É sobre, mas tudo bem. E eu fui percebendo o quanto que esses jogos têm uma atmosfera que eles te dão muito medo, né? Tanto que eu tinha muito medo de jogar eles por conta disso, porque não é só pela limitação de recursos, mas também pelos inimigos, pelos cenários, pela música, efeito sonoro e a própria habilidade do personagem que você está jogando também, né? Mesmo que você esteja armado ou não armado, ainda dá muito medo. Tanto que mesmo eu jogando com a Claire e tendo uma administração de recursos, eu fico o tempo inteiro com muito medo, cara. Mesmo que eu saiba que não vai aparecer um Tyrant da parede do nada, eu fico sempre com esse medo. Como eu tava na primeira vez, agora eu tenho de novo. Porque, cara, pelo amor de Deus, sabe? Eu não ia tancar aquele boneco, eu não ia tancar de verdade, não ia conseguir. Tanto que quando ele apareceu na primeira jogatina, né? Primeira run, foi um pesadelo. Foi um pesadelo real oficial porque eu tava de Claire. Entendeu? Eu fiquei tipo, mas não parece com o Leon? E aí lá estava eu de Claire, ele perseguindo e causando aquele caos. Mas aí depois eu me liguei, porque ele só aparece no cenário B. E agora que eu sei disso, fico um pouco mais tranquila, mas não o suficiente pra, sabe, falar tipo, não, tá tudo bem. Porque não tá, definitivamente não tá. Mas tudo bem, né, faz parte da vida. E também, enquanto eu não tô jogando, enquanto eu não estou roteirizando, enquanto eu não estou assistindo vídeos, como agora estou vendo do Lucas, falando sobre xCloud, GeForce Now e Stadia, que foram de arrasto, né, foram de vaso, eu assisto reality Big Brother Brasil. E a gente sabe que eu assisto isso, né? A gente, no caso, você que já me acompanha. Pra quem não me acompanha, sim, eu assisto.
Só que eu fui percebendo quando foi decaindo conforme foram passando as edições. No primeiro, por não ter tanta intervenção da produção, o negócio fluiu que era uma delícia. E quando eu falo primeiro, não é o primeiro Big Brother, tipo, do Bambam. Eu tô falando do primeiro que eu comecei a assistir mesmo, já adulto, porque eu assisti quando era criança, mas não lembro muita coisa. Que era qual? O BBB 20, que foi aquele caos absurdo que tava tendo, né? O lockdown e tudo mais. Então, foi um período que todo mundo se reuniu pra assistir, porque não tinha mais o que fazer, né? E foi interessante, foi legal, foi orgânico. Mas, como eu disse, foi interessante. E o elenco era muito cativante, era muito brincalhão, era muito divertido. E cada um tinha sua própria personalidade. Mesmo seguindo o efeito manada em certos momentos, porque é normal de acontecer nesses grupos, entendeu? Quanto mais você for manipulador, mais você consegue ter o seu grupinho ali pra te proteger e seguir as suas ordens. E eu falo isso por ter assistido 5 edições, tá? Mas tudo bem. Bom, seguindo aqui. O primeiro foi legal. O segundo, que já foi de 2021, foi muito pesado, entendeu? E aí fomos pro 22, que já foi começando a dar sinais de declínio. Por quê? Botamos ali Jade Picon e Arthur Aguiar, que foram protagonistas de suas respectivas histórias, né? Ele por ter traído a Maria Cara de 500 vezes, e a Jade Picon porque toda vez ela aparecia no Twitter por ser bonita. Era só por isso. Tanto que foi assim que eu descobri que ela existia. Fora isso, eu não fazia ideia que ela existia. Até aí tudo bem. E aí, começou a rolar o quê? Intervenção na produção. Já que tinha camarote, e pra evitar que o que aconteceu com K voltasse a acontecer, então eles começaram a intervir. Deixar algumas coisas passarem, né? Se o camarote aprontasse, coisas desse gênero. E tentar também fazer o quê? Gerar aquele negócio de discórdia e tudo mais. Só que como todo mundo tava com medo de um possível cancelamento, então todo mundo se continha e tudo mais. Ficou uma parada até meio chatinha de se consumir, de se assistir. Aí tudo bem, o Arthur ganhou, a Juliette ganhou no outro, e no primeiro foi a Thelma. Ok. Chegamos então no BBB 23, que ali foi outro show de horrores, entendeu? Assim, em muitos sentidos. A Bruna Grifal era uma insuportável, e eu falo isso com a boca cheíssima, entendeu? Só que se fosse só ela, dava pra gente aturar, mas não era só ela, entendeu? Era todo o quarto deserto. Só que o restante do elenco não era tão legal, não era tão carismático, era a gente também tão insuportável, mas não tanto quanto o quarto deserto. Então era muito, sabe, minha nossa de assistir. E aí chegamos no ápice do terrible, que foi o BBB 24. Nossa, aquilo ali foi outro show de horrores, mas num nível que eu não tava aguentando mais assistir. Não era que nem no 23, que só tava, sabe, um negócio chato e previsível, de nossa senhora, só larguei e todo mundo vai largar. Não. Era pior, porque assim, se você usasse, isso eu falo no meu vídeo também, de Big Brother, falar sobre aquele campeão do BBB 24, automaticamente as pessoas te cancelavam como se você fosse uma pessoa preconceituosa, sendo que ele era o ápice do preconceito, que usava o escudo do tom de pele pra se proteger. No caso, não ele exatamente, mas sim os seus fãs, que eram muito problemáticos. Entendeu? Só que, por outro lado, eles atacavam os adversários do mesmo tom de pele de forma ultra preconceituosa. Então, assim, era só um toquezinho pra eles destilarem o ódio sem ter culpa no cartório, sem ter uma culpa na consciência, sendo que eles nem têm consciência. Mas tudo bem. E isso fez com que assistir aquele reality se tornasse uma situação tão, assim, desconfortável, que eu não tava assistindo porque eu queria assistir, e sim porque eu convivia com fãs do campeão do negócio. Então, eles queriam assistir, e eu não tinha muito o que fazer porque a televisão fica literalmente do meu lado, então eu só assistia e isso, entendeu? Só que eu tinha que conter a minha opinião, eu tinha que conter a minha pessoa, porque senão eu sabia que automaticamente viria aquela enxurrada de militância vazia, sendo que assim, pelo amor de Deus,
sabe? Pelo amor de Deus, se eu fosse falar sobre isso, a gente ficaria 500 horas do quanto pegaram pautas reais e importantes pra algo desnecessário e ainda mais pra alguém que não, vamos dizer assim, merecia estar sendo esse, como posso dizer, esse alvo da coisa toda, entendeu? Esse que era o grande porém, e que realmente precisava, tava sofrendo com isso e sendo silenciado, entendeu? Então foi muito desconfortável de assistir, muito. Tipo, você quer xingar o participante? Você xingue. Entendeu? Em português tem 1 trilhão de xingamentos. Só que não precisa ir pra parte preconceituosa. Não precisa ir pro tom de pele, não precisa ir pro peso da pessoa, nem nada. Tipo, vai no xingamento. Cara, a gente tem um monte. Entendeu? Mas não precisa ir pra parte preconceituosa. Só que aí que tá, eles querem ser preconceituosos sem ter culpa na consciência, porque, tipo, eu já sou preto, então tudo bem eu chicoto preto. Não, definitivamente não, entendeu? Mas era mais ou menos essa lógica que eles utilizavam no BBB 24, que, como eu disse, foi insuportável de assistir. Só que como foi aquela situação terrível, e todo mundo sabia que se fazer de vítima, automaticamente te rendia o público aqui fora te abraçar e te colocar como campeão e campeã, tentaram fazer essa estratégia todas as vezes. E deu certo nas outras vezes. Só que na edição de agora, tá sendo assim. Tá, senhora? Todo mundo tá tentando ser o novo Davi Brito. Entendeu? Só que o contexto era diferente, a situação era diferente, mas eles querem repetir a dose. Só que eles não conseguem. Ninguém quer ser uma nova Lady Ellen que sofreu altos ataques preconceituosos e se posicionou e tudo mais. Então ninguém quer ser ela. A gente não quer. E nem uma Carol Conká, que foi a camarote que fez todo aquele estardalhaço com o seu grupinho normal e tudo mais. Então é uma chuva de plantas que tentam se fazer de vítima, que tentam se isolar, mas não conseguem porque todo mundo convive com todo mundo ali. E fica esse negócio, entendeu? E aí a produção tem que intervir pra tentar causar alguma coisa, alguma treta, porque senão o público não vai querer assistir e automaticamente eles não vão ter dinheiro. Sendo que na televisão já não estão tendo audiência, as tias do sofá não querem assistir, o que por um lado é uma coisa boa, porque são as tias do sofá que pegam aquela pessoa excluída, abraçam e botam pra vencer. E acabam interferindo tudo, aí a Sônia Abrão se mete e tudo mais. Ela também ficou meio vermelha aqui. Mas tudo bem. Bom, mas é o público da internet que tá assistindo. O que significa que o público da internet, que sou eu, a gente quer treta. A gente não quer ficar vendo planta, interagindo, brincando e sendo feliz. A gente quer treta. Eu quero sim que aquele fulano xingue aquele ciclano e que eles briguem, sim. Tem violência física, obviamente, mas que eles briguem, causem o caos, gerem o caos, e aí eu vou ter entretenimento. Do contrário, eu não vou ter interesse de assistir, porque pra que eu vou ficar vendo planta? Calma, até falei errado aqui. Pra que eu vou ficar vendo planta? Entendeu? Sendo que toda planta que eu cuidei morreu, tá ligado? Então não tem como. Mas, sabe, tipo, não, se torna um jogo muito chato de assistir. Sabe, muito, nossa, como o pessoal apelidou a Bravalândia, porque em 2022, que era do Arthur e da Jade, tinha o Thiago Abravanel. E ele não queria treta, ele não queria a discórdia, ele queria a convivência arco-íris. Vamos todos ser amigos, vamos todos se amar, vamos todos conviver como se fôssemos grandes amigos. Ah, eles faziam louvor, eles faziam brincadeiras, eles, sabe, parecia que aquele lugar era o SBT, bicho. Foi uma parada muito insuportável de assistir até que ele cansou e desistiu. Pra felicidade de todo mundo. Só que isso não salvou a edição. Não salvou, porque quem causava a treta, quem causava o caos, foi sendo tirado. Entendeu? Porque as tias do sofá abraçaram o Arthur e automaticamente foi deixando apenas o jogo ficando chato. Claro que eu entendo, entendeu? Que o pessoal não atacava ele pelo jogo, e sim porque, pelo que ele apontou aqui fora. E também porque parecia que só ele queria jogar naquele negócio. Entendeu? Então ficava muito chato de assistir, sabe? Ficava só, pelo amor de Deus. Mas ok, isso significa que eu acho que essa edição vai ser melhor que as outras? Pelo caminhar da carruagem, não. Porque assim, se as pessoas insistirem
em tirar as únicas pessoas que estão começando a causar o caos naquele lugar, esse negócio vai virar uma Bravalândia e vai ser daí pra pior, entendeu? Tipo, só vai ser insuportável de assistir e eu não vou ter saco pra isso. E A Fazenda, eu não assisto por quê? Porque é todo mundo querendo causar, só que de uma forma muito forçada, muito exagerada, muito descontrolada, que fica parecendo puro desespero e te dá mais medo e agonia do que necessariamente entretenimento. Então tem que ser uma treta, uma confusão comedida, vamos dizer assim, entendeu? Mas não o nível de Twitter, pelo amor de Deus. Mas faz parte, né? Faz parte. E fora esses acontecimentos, tiveram também paradas, como eu falei, sobrenaturais, porque eu fui assistir o vídeo sobre eventos sobrenaturais, que aconteceram com as pessoas e tudo mais. Eu até assisti o gringo que eu também que tinha, e até a versão original daquele vídeo que eu tava assistindo. E, cara, aquela parada, como é que eu posso dizer? É muito assustadora, porque assim, eu não tenho provas do que eu tô contando. Eu sei disso, né? Eu queria poder ter, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu teria coragem de gravar a situação. Mas as pessoas que conseguiram gravar, cara, eu consegui me ver em alguma dessas situações. E foi até um pouco desconfortável, porque no início eu tava me divertindo, depois eu tava com medo e tipo, meu Deus do céu. Porque, por exemplo, teve um que eu assisti que eu até botei na aba comunidade, que a mulher até apelidou de mímico. Eu falei, pô, faz sentido usar esse termo, eu não tinha pensado nesse termo. E ela falou que ela ouvia batidas na porta do quarto do filho dela. Eu ouvia passos e tudo mais. Só que ninguém tava no quarto do filho dela. E quando ela perguntou pro filho dela sobre isso, ele não quis responder. Então acho que o filho dela realmente tá mexendo com alguma coisa. Em todo caso, ela foi lá pra gravar. E tava ela e a filha dela em casa. E eu acho que o cachorro também. Mas o cachorro só aparece em outro vídeo. Não no caso do cara que eu tava assistindo, mas assim no TikTok lá. E aí ela foi gravar, ela chegou perto da porta, e aí a porta abriu, aí teve batidas na porta, a mulher começou a chorar, nossa, foi um caos absurdo e absoluto. E aí ela contou que ela ouvia, e às vezes até a filha dela também, como eu falei, já aconteceu aqui também, por exemplo, a filha ouvia a mãe chamando ela, e a mãe ouvia a filha chamando ela. Até o gato ali. Sendo que assim, não era nenhuma das duas, mas imitava a voz direitinho. E foi aquilo que meu pai contou, foi aquilo que eu também presenciei. Então é correto usar esse termo nesse caso realmente, né? Porque é o mímico, né? Meio FNAF mesmo. E ela até tava no quarto dela, né? Outro vídeo do TikTok. E o cachorro começou a latir e pular e tudo. E aí a gente descobre que o quarto que tudo acontece é em cima do quarto da mãe. E passou por toda a situação e gravou tudo. E naquela hora eu fiquei assim, pô, mano, tô com muita dó dessa mãe. Entendeu? Eu tô com muita dó dessa mãe, de verdade. E eu entendo essa diva. Eu entendo, infelizmente. E aquilo me deixou, como eu falei, com muito medo, mas que eu resolvi ver de madrugada, enquanto eu tava editando. É sobre, né? Sobre. Da primeira vez que eu comecei a assistir, tava a janela aberta, as luzes estavam apagadas, e meu pai tinha ido sair pra buscar minha mãe. E eu assistindo na TV. E aí passou a parte do palhaço que se mexia sozinho. E aí eu fiquei pensando, carambola. E era uma história parecida com a minha, de certa forma, porque assim, pra quem me conhece, pra quem já sabe, passei por coisas sobrenaturais, como eu falei nos outros vídeos. E a minha avó veio a falecer, né, em 2022. E aí, algumas coisas vieram pra mim, né, a boneca que eu tinha dado pra ela, um coelho, que eu não lembrava, tinha lá. E, cara, essa foi a parada mais assim, ato de superação, porque tem história que foi o elefante. Eu vou até ver se consigo mostrar ele. Aqui está. Não sei se vai tá aparecendo na gravação, né? Se vai. E o vídeo tá passando. O bicho tá cheio de pó. Mas aqui está o elefante. E pegar ele no colo, olhar pra ele de perto e seus olhinhos e tudo, é uma parada que eu levei muito tempo pra conseguir fazer, pra conseguir superar, porque mesmo eu gostando muito de elefantes,
Eu tinha um medo desse bicho. E não era um medo infantil irracional. É porque realmente tinha uma coisa. Tinha uma coisa muito tensa com ele. Eu não sei o que era. E porque eu quero chorar agora, eu não sei. Mas eu tô sentindo vontade de chorar. Mas eu consigo afastar aqui a câmera. Aí. Nossa, peraí. Opa. Aí. Não sei se dá pra ver melhor agora. Nossa, que sim. Mas, né, aqui está o querido. Mas tudo bem. Eu tinha medo não porque, sei lá, alguém me contou uma lenda sobre um boneco amaldiçoado e coisas do gênero. Porque não, sabe? Eu era uma criança super corajosa. Eu assistia filme de terror como se não fosse nada. E pegava barata assim na mão, tá ligado? E literalmente chegava assim, olha, uma barata. Sabe? Tipo, eu era muito tranquila quanto a isso. Hoje em dia eu só tenho nojo. Não é nem medo, é nojo. Tanto que eu tenho histórias com baratas que, pelo amor de Deus, mas vamos prosseguir. Em todo caso, né? Esse bonequinho aqui, eu não tenho nenhum nome pra ele, mas a gente pode pensar em algum nome, tipo, já que eu sou Lumine, poderia ser, deixa eu ver, e tem Parmalat aqui, ó. Pô, Elefantoso, pronto, Elefantoso. Olá, Elefantoso, tudo bom? Elefantoso. Tudo bem. O Elefantoso, ele ficava na cama, que na época era beliche, da minha tia. Aí embaixo dormia uma tia, em cima dormia outra tia. Ele ficava na beliche de baixo. E na beliche de baixo era a parte que não pegava tanto sol, mas assim dava pra enxergar ainda. Só que era meio claustrofóbico se você fosse mais pra lá, entendeu? Aí tá, ele ficava bem pra aquele lado, né? E sempre que eu ia pro quarto, eu assim, ficava super em paz, eu adorava, tipo, era muito feliz ali. E quando eu chegava perto da cama da minha tia, bem na parte que ele ficava, eu ficava desconfortável e ficava com medo porque eu sentia uma presença que eu não sabia explicar, mas era uma presença muito ruim na direção que tava ele. E aí eu evitava ao máximo olhar na direção dele, ficar naquela parte e tudo mais. Pois bem, acontece então que, como eu disse, né? Minha avó veio a falecer, só que antes disso acontecer, ainda quando eu era criança, eu acabei cochilando naquela cama. Eu era muito criança, tipo que uns 5, 6 anos por aí, no máximo. E não era de cochilar de tarde, sabe? Era muito raro eu querer fazer isso. Mas se acontecer era porque eu tava realmente muito cansada. Então eu sempre tive essa mentalidade de tipo, eu não vou dormir porque eu quero aproveitar o máximo do meu dia, taranã. Mas aí, aconteceu isso, né? Cochilei. E aí eu tive um pesadelo, né? Em que este elefantoso simplesmente veio pra cima de mim pra me atacar. E na hora que ele ia me atacar, eu acordei. E eu não entendi o porquê daquele pesadelo. Nada do gênero. E eu só acordei, levantei e fui-me embora. Depois daquele dia eu voltei no quarto. Eu voltei. Voltei até hoje, né? Mas ficou aquela situação meio desconfortável, como eu falei. Aí tá. Passaram-se os anos. Isso foi o quê? Em 2005, 2006. Passaram-se então que 20 anos depois. 2002 não, 2022, né, a vovó veio a falecer, as coisas dela, algumas vieram pra mim, outras pra outros parentes. E aí veio esse camarada. Eu fiquei pensando muito se eu iria pegar ele, se eu deixaria, tipo, doarem, coisa do gênero. Só que uma parada até meio Annabelle das ideias, que foi uma fantasia que eu utilizei, que eu fiz o cosplay utilizando justamente emprestado a saia da minha avó, quando ela ainda era viva. Depois ela não quis mais aquela roupa, tadinha, porque foi pra uma parada de terror, então ela doou, tudo bem. Mas foi uma roupa muito foda, minha mãe me ajudou a fazer e tudo. Foi muito bom, tenho fotos daquele dia, tenho vídeos, foi assim, babilônico. Pretendo fazer um dia de novo do cosplay de Annabelle, mas não agora, vamos voltar ao foco. Em todo caso, eu aceitei ficar com ele, eu decidi ficar com ele,
Só que era aquilo do tipo, eu tava com muito medo, eu tava com muito receio por conta, né, do que aconteceu no passado. Mas eu decidi enfrentar esse medo, né? Tipo, não, vamos lá, vamos enfrentar isso, vamos seguir em frente. E aí tudo bem. Só que aí, não sei se tem relação. Eu não faço ideia. Mas depois que eu parei pra pensar nisso, esses dias, esses tempos, não seria impossível, mas eu prefiro por hora descartar essa possibilidade. Porque assim, ele veio e coisas estranhas voltaram a acontecer. Aconteceu quando eu era criança, mas aí voltaram com força a acontecer depois, né? Só que antes disso acontecer, antes dele vir pra cá, já estavam começando a rolar umas paradas esquisitas e tal, justamente no quarto que eu ia quando eu era criança, né? E assim, era aquela presença que eu sentia quando eu era criança, só que muito mais forte. E eu ainda não sei explicar o porquê disso. Meu primo também sente esse negócio. Eu senti isso assim, sem a gente ter comentado isso um com o outro, depois a gente comentou um com o outro e houve essa confirmação. Mas quando minha avó era viva, eu até comentei isso com ela. E eu não me sentia tão confortável de ir pra lá, no quarto, porque eu sentia essa presença muito, assim, como se fosse me machucar, entendeu? E eu não sei porquê. Mas eu sentia isso, do tipo, vou ir pra cima de você, eu vou te atacar e tal. Então eu só preferia sair. Mesmo que fosse de dia, de noite, sabe? Tanto que teve até uma vez que eu fui pra lá e eu fui gravando, porque eu tava com muito medo de algo acontecer. Mas felizmente nada aconteceu, e aí eu consegui sair. Mas, nossa. E olha que eu passeava horrores lá quando eu era criança, de ficar sozinha naquela casa. E, assim, era aqui sem ninguém, lá sem ninguém, e eu tranquilíssima, correndo de um lado pro outro, e brincando e tudo mais. Então era, assim, um momento de paz, tá ligado? E, então, assim, se eu tava sentindo uma coisa, porque eu menti alguma coisa. Mas tudo bem, voltando. Daí, né, foi quando, né, fiquei com o boneco, tudo. E aí eu fui... Ah, não, pera. Foi nesse mesmo período? Ou foi antes? Acho que foi antes, na verdade, esse acontecimento que eu vou contar, porque foi uma coisa que eu não tinha me ligado que tinha uma conexão, mas depois, quando eu fui no banheiro, de madrugada, eu parei e pensei nisso e falei, caramba, eu não comentei isso com ela, e ela passou pela mesma coisa sem que eu tenha, sabe, tipo, e eu só me liguei disso anos depois, 5 anos depois. Foi 2020, por quê? O primo da amiga veio pra cá, aí tal, a gente se conheceu pessoalmente, que a gente já conversava e tal. Aí, ok. Fomos, então, solês, tudo, até briguei com meus amigos na época, depois a gente se entendeu depois. Mas ok. Aí, bem na cabeceira, em frente ao espelho da minha cama, eu tava na cozinha, apareceu uma forma branca do tamanho do guarda-roupa que meu pai falou que tem uns 3 metros. Ele me falou que tem 3 metros de guarda-roupa, então o que eu vi tem 3 metros. E tava bem ali. E aí eu fiquei, na hora era até de madrugada, acho que era meia-noite, eu ia dar meia-noite. E aí eu já fiquei assim, em pânico. E na hora eu tava comendo chocolate branco lacto. Muito específico, mas aquilo ficou gravado na minha cabeça, porque eu decidi comer aquele doce, e aí eu vi aquele negócio. Então foi muito impactante, sabe? E aí eu fiquei com medo, falei pra esse amigo meu sobre o que tinha acontecido, ele me acalmou da forma que deu, mas foi muito assustador porque eu vi rápido aquilo ali. E eu tava ali tranquilo, e aí quando eu viro, tcharam, o boneco tá ali, paradão. E ele até tava de terno branco e tudo mais. Pelo menos eu achei que era um terno, porque era uma camisa e uma calça, parecendo social. E eu só virei e fiquei tipo... simplesmente não reaja, sabe? Simplesmente não reaja. Só que no caso, assim, a minha amiga, prima desse meu amigo, ela via o preto velho. Ele aparecia pra ela. No meu caso não era o preto velho, porque era completamente pálido por completo. Tom de pele, roupa, tudo. Era tudo mesmo monocromático ali, entendeu? Tudo mesmo padrão. Então eu sabia que não era ele. E aí eu fiquei pensando, mas que bagaceira foi essa? Aí, tempos depois, eu acho que foi o quê? Depois minha avó já tinha falecido. Minha mãe viu na cabeceira da cama, ali até contei, se não me engano, no outro vídeo, essa mesma forma, só que eu acho que dessa vez estava um pouco menor, então não estava mais com 3 metros.
assim, tipo, inclinado pra frente assim, encarando ela com um sorriso. Assim, tipo, meio sorria aquele filme de terror, né? E aí ela ficou apavorada, aí ela foi orar e tudo mais, e aquilo não voltou a aparecer. Pelo menos pra ela. E aí, como eu falei, eu não tinha comentado sobre isso pra ela, ela que comentou isso comigo. E aí eu fiquei pensando, tipo, caramba, a gente viu a mesma coisa. Eu não contei pra ela o que eu tinha visto, porque eu sabia como ela iria reagir. Mas ainda assim, esse negócio foi atrás dela. Aí eu fiquei pensando sobre. E aí, como eu falei, eu não tinha ligado os pontos, mas depois eu parei pra pensar nisso. Lembra que eu falei que no reflexo do micro-ondas eu vi algo branco passando lá de fora? Quais as possibilidades de ser a mesma coisa? E eu não sei o que é. Eu não faço ideia. Mas tudo bem, né? Tudo bem, nós estamos tudo bem assim. Aí esses dias eu tava lavando louça. De novo, parece que é impressionante. Ah, você vai lavar louça? Pera aí, deixa eu ficar aqui te fazendo companhia. Só que antes de rolar esse negócio da louça, meus pais estavam, se não me engano, aqui na cozinha, contando sobre uma outra coisa, que não tinha nada a ver. E aí eu olhei de relance, tipo, às vezes eu tenho essa mania, tá? De olhar pro lado de fora da janelinha, né? Só que no caso a porta tava aberta. Aí eu olhei e aí eu vi uma sombra se escondendo lá pro lado que fica a parede do banheiro. Eu pensei, eu acho que é só impressão minha. Então, ignorei, segui minha vida. E aí veio depois, uns dias depois, eu lavando a louça, e aí, atrás de mim, bem aqui nesse ombro, no caso meu ombro esquerdo, atrás do meu ombro esquerdo, tinha uma sombra ali. E aí, quando eu olhei, ele foi embora. E eu sei que era uma sombra da minha altura, ainda por cima. É sobre, né? É sobre. Mas isso aqui foi assim, esses dias mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu só virei, olhei, não tinha mais nada. Segui minha vida. Continuei fazendo o que eu tava fazendo. Mas fiquei preocupada. Aí foi quando eu assisti depois, né? Esses dias, o vídeo da mulher. E que também tinha um negócio do palhaço e tudo. E eu fiquei pensando nisso. Tipo, 2 casos completamente diferentes que lembravam algo que eu passei. E foi o vídeo que o YouTube me sugeriu, né? E aí eu decidi assistir e tal. Fiquei pensativo, fiquei com medo, mas depois vida seguiu, né? E até rolou um momento meio suspense, porque assim, olha só, tava passando um filme coreano, que era A Vilã, e eu encasquetei que eu não queria ver o final do filme, porque ia demorar e tudo mais, eu só queria ir dormir. Só que eu queria saber o final do filme, então fui procurar na internet e tudo mais. E aí nisso, eu encontrei, se eu não me engano, um vídeo comentando sobre o final do filme e tudo mais, que a mulher tinha até uma criancinha, uma menininha, morria essa menininha. E aí eu acho que era assim que ela vira a vilã, não sei, mas acho que falaram algo assim. Aí eu fiquei, tipo, que bosta de final, né? Mas tudo bem. Aí tá. Desliguei a televisão, vi o final do filme pelo próprio YouTube, contando, né, na crítica do vídeo. Apoia aqui, meu filho. Obrigada. E aí, o que aconteceu? Lembra que eu falei que eu tenho mania de olhar pela janelinha da porta? Porque às vezes eu preciso verificar se algo vai acontecer, então por precaução mesmo, por conta de acontecimentos que já aconteceram aqui. E aí, eu vi a portão da frente escancarado. Só que assim, quando eu vi, não, a primeira vez, tava passando o filme, eu pensei, é o meu tio que entrou, ele já vai sair, o carro dele tá lá fora, depois tudo certo. Só que quando eu desliguei a televisão, vi o negócio no YouTube, e aí eu fui lá olhar de novo, tava do mesmo jeito. Aí eu falei, não, gente, peraí, né? Aí eu fui, saí, fechei a porta de casa, fui lá. E aí eu vi que a porta das minhas tias estava já trancada. E aí eu pensei assim, poxa vida, cara, agora temos um problema. Deixa eu verificar aqui, pra ter certeza que, né, antes de eu fechar a porta. Aí eu saí, isso, gente, já de madrugada, tá? Já de madrugada. Eu saí, eu olhei pros 2 lados da rua, tava vazia totalmente, mas felizmente iluminada. Sem neblina, às vezes rola neblina aqui, mas às vezes não tava. Fui, fechei o portão, verifiquei lá de novo na porta, trancado, tudo bem. Fechei, entrei e tranquei a porta aqui. Só que esqueci de trancar o portão.
Só que assim, não fez barulho. Não teve nada do tipo anunciando que o portão, né, acabou ficando daquele jeito tudo. Porque quando ele fica com o portão escancarado, tipo, você fechou o portão, só que você esqueceu de trancar ou você esqueceu de fechar, ele faz um barulhão na parede. E não fez. Entendeu? Ele não fez. Então, se eu não tivesse ido lá verificar, ele estaria aberto, sabe-se lá que horas. Ainda bem que eu vi, a rua tava vazia, fechei o portão e tudo mais. E eu fui usar o banheiro, que era o que eu também tava querendo fazer, mas eu tava enrolando, e finalmente fui fazer isso. E foi na hora que eu acabei vendo a porta ali aberta. Aí tá. Quando eu tava no banheiro, meu gato resolveu me acompanhar. Simplesmente... Ô, boneco, tá fazendo o que aí? Tô de olho em vida. Também, tio. Coisa fofa. É meu nenenzão. Que lindo, vida, eu te amo. Quer me dar um cheiro, meu amor? Também amo você, viu? Quer ajuda, meu neném? Espera um pouquinho, tá bom? Te amo, meu filho. Mas voltando aqui. Daí, né? Eu ouvi uma mulher do nada passando pela rua e gritando. Se eu bem entendi, era gritando mo. Mo com mo mesmo, não que nem vaca, tipo mu, não, era mo mesmo. E ela gritando mo, 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 tipo chamando alguém. E eu não sabia quem ela tava chamando, não sabia se ela tava bêbada, se ela tava drogada, não sabia nada. E eu fiquei com receio, mas ainda bem que o portão tava fechado. E aí depois a mulher só foi embora. Mas eu fiquei assim, tipo, mas que bagaceira foi essa? E foi que horas todos esses acontecimentos? 3 da manhã. Aí tá, saí do banheiro tranquilamente, entre aspas, porque eu tava meio preocupado. E aí eu fui dormir e nada mais aconteceu. Mas foi uma parada muito desconfortável e esquisita, pra dizer o mínimo. E só agora eu me liguei que não tava gravando. Simplesmente em algum momento que eu não faço ideia, parou de gravar. Cara, pelo menos eu fiz a descrição de áudio, né? No caso de contar as coisas tudo. Mas olhando aqui a câmera, ele gravou só meia hora. Eu não tô nem brincando, 29h59. Então nem sequer apareceu o raio do elefante. Oi, filho. Te amo, viu? Mamãe ajuda o neném. Mas é sobre, né? É sobre acontecer as coisas esquisitas. Né? Vou até tirar uma foto aqui do elefante pra vocês verem do que eu tava falando, pelo menos. Nem que apareci no começo do vídeo, tudo. Faz pose, querido. Eu nunca vi ele se mexendo sozinho, na verdade. Eu tenho a impressão que ele fez isso quando eu era criança. Mas eu nunca tive certeza absoluta. Então, sim, nunca saberemos exatamente. E eu espero que continue assim, entendeu? Desde que ele veio pra cá. Não aconteceram coisas estranhas dele se mexer sozinho, coisas desse gênero. Mas eu sabia que se eu colocasse ele literalmente do lado da minha cama, automaticamente ele me daria pesadelos. Então, nesse caso, eu só evito que ele fique do lado da minha cama. Deixo ele o mais longe possível, por precaução. Mas tudo bem, né? Faz parte. Fora isso, nada de creepy, né, filho? Te amo, né? Nem assustador, nem nada do gênero. Tudo nos conformes, né? E já saibam que, assim, de vez em quando vai ter esses vídeos mais de fofoca, de conversa. Não necessariamente fofoca, né? Mas no caso, porque geralmente gira em torno de mim, né? Pra dar tempo da gente conseguir editar os vídeos mais trabalhosos. Porque o vídeo do reality show que eu pensei, tipo, sei lá, uma meia hora, 40 minutos. É 1 hora. Ainda tem mais 10 minutos, tá assim? É 1 hora e 10 minutos. Então, assim, vai dar um trabalhinho pra fazer, né? Vai dar um trabalhinho. E vai me fazer também ficar
um tempinho sem jogar Stardew Valley, sem jogar Resident Evil e muito menos Undertale e Outlast. Ai, nossa, bati meu pé aqui. Nossa senhora. Mas tudo bem. Detalhes. Mas é isso que eu tinha pra dizer, né? Se houver mais acontecimentos, é óbvio que eu irei contar, vocês podem ter certeza absoluta, porque pelo menos rei de conteúdo. Mas por hora é isso, gente. Nos vemos na próxima sexta. Se cuidem. Besitos e tchauzinho.